Três meninas, uma criatura estranha, relatos militares, fitas secretas, mortes misteriosas e um caso que atravessou gerações sem nunca ter sido totalmente explicado. Em janeiro de 96, uma cidade do interior de Minas Gerais entrou para a história mundial da ufologia. E 30 anos depois, o ET de Varginha continua provocando curiosidade, debates e desconfiança. Agora, em pleno 2026, esse mistério voltou com força total. Um novo documentário promete organizar os fatos, apresentar documentos oficiais, depoimentos inéditos e finalmente revelar o que realmente aconteceu naquele dia chuvoso em Varginha. Mas será que essa é mesmo a verdade definitiva? Ou a gente está diante de mais uma versão que tenta encerrar um caso que nunca se deixou fechar? Bom, vamos conferir então as atualizações mais recentes sobre esse caso do ET de Varginha, enigmático, e saber aí se ele vai finalizar de uma vez por todas ou não. Vai deixar a gente mais na dúvida ainda. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Para a gente entender melhor, vamos fazer apenas uma rápida recapitulação do caso e dos últimos acontecimentos. Antes mesmo do famoso avistamento das meninas, um casal, a dona Oralina e o senhor Eurico de Freitas, relatou ter visto um OVNI durante a madrugada nas proximidades da BR-491. Eles disseram ter ouvido um barulho forte, notaram os animais se agitarem e, ao olhar pela janela, observaram um objeto cinza, em formato de charuto, tamanho de um micro-ônibus, soltando uma fumaça branca enquanto descia lentamente. Segundo o casal, eles teriam observado aquilo por cerca de 40 minutos. Você já imaginou presenciar algo assim? Bom, outro morador da região, o Carlos de Souza, ele afirmou ter visto os destroços da suposta nave, mas disse que foi retirado do local após a chegada de militares. Cheguei, fui barrado por esse pessoal militar, que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou pra mim que não podia, aí eu voltei e já estava a voz ao fundo dele, ao fundo dele, nas costas dele, gritando: manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que eu cheguei no local e eu vi um pedaço desse objeto, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção. Conforme eu amassei, aí eu soltei. Conforme eu soltei, ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muita atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente. Bateram na minha mão, falaram pra mim: dá isso aqui e vai embora, some daqui. Mas o que colocou de fato Varginha no mapa foi o relato das três meninas. No dia 20 de janeiro de 1996, por volta das 15h30, Liliane, Valquíria, Kátia atravessavam um terreno baldio quando disseram ter visto uma criatura agachada perto de um muro. Após um grito, o ser teria virado a cabeça na direção delas, o que fez com que elas corressem apavoradas. Vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. Elas descreveram um ser pequeno, de pele escura e viscosa, com olhos vermelhos grandes, a cabeça desproporcional cheia de protuberâncias e um forte cheiro de enxofre. Minutos depois, a mãe de uma das meninas voltou ao local e contou ter visto uma pegada estranha, além de sentir aquele odor por vários dias. Mas calma, porque piora. Uma mulher muito corajosa disse: nenhum demônio vai brincar com as minhas filhas. E ela foi ao local e sentiu um cheiro estranho, um odor estranho no ar, mas não viu nada. A criatura não estava mais lá. Horas depois, o policial Marco Eli Xerezi, ele teria participado então da captura da criatura. Pouco tempo depois, ele acabou morrendo de forma misteriosa. Familiares afirmam que ele confirmou ter participado de uma operação secreta e que a sua morte teria ligação direta com um contato com esse ser. Pesquisadores afirmam que o ser teria sido levado para hospitais da região e depois para uma base militar em Três Corações, até que um avião da Força Aérea dos Estados Unidos teria recolhido em uma operação sigilosa. Será que foi isso mesmo? O fato é que conforme os anos foram passando, mais coisas relacionadas àquele fatídico evento vieram a público, e uma delas seria então uma fita do famoso ser extraterrestre. A fita. O documentário Moment of Contact, ele trouxe de volta uma das teorias mais polêmicas de todo o caso, a suposta existência de uma fita com as imagens do ET. Um militar não identificado afirma ter visto a criatura dentro de uma caixa metálica e garante que essas gravações são reais. Muitos relatos envolvendo essa fita são claramente falsos, mas alguns deles realmente chamam a atenção. O ufólogo Vittorio Pacatini, ele afirmou em entrevista que viu um vídeo da criatura em 2012 e disse que existem outras imagens e fotos desse suposto ET em carne e osso. Em 2012, eu estava no Brasil, que eu estive no exterior também por muitos anos. Eles sabiam do meu paradeiro e um mensageiro disse: tem um material que você precisa ver. Sim ou não? Eu disse sim, para sempre, sim.
Marcamos um local secreto, muito seguro, e lá eu compareci, período noturno, muito rápido. Nós não podemos deixar uma cópia com você, porque esse material não é autorizado. Você vai assistir e o assunto fica entre nós. Num determinado momento, dentro de uma instalação que não era um hospital, não era uma clínica, parecia ser um escritório, dava para reconhecer uma mesa lá atrás, telefone, uns papéis em cima da mesa, um militar de cada lado segurando a criatura. Que criatura? Essa, é ela. Quem também falou sobre o caso foi o Alexandre, do podcast Paranormal.corp. Segundo ele, após algumas negociações, teve acesso à fita, ainda que à distância, e afirma ter visto a criatura, embora não acredite que se tratasse de algo de fora da Terra. Era um rapaz, era uma pessoa que o pai dele tinha feito uma cópia na época da fita e tinha entregado para a família como um patrimônio. Alexandre também relata conflitos envolvendo ufólogos e perseguições após o conteúdo da fita ser mostrado. Esse rapaz, ele apresentou essa fita, ele falou que apresentou essa fita para um ufólogo. Esse ufólogo teria ficado absolutamente frustrado com o conteúdo da fita, porque ia contra a crença de que o ET de Varginha veio numa nave. E o que aconteceu? De vez em quando o cara aparece e me fala alguma coisa, o cara da fita. Parece que esse ufólogo teria ameaçado ele a não revelar a fita. E, inclusive, coisas estranhas começaram a acontecer com esse cara. No fim das contas, 30 anos depois, o caso continuou vivo, rendendo conteúdos, teorias e também dinheiro, né? Por que não? Até que em 2025, o nosso querido Serjão dos Foguetes soltou uma aí que acreditava que esse ET de Varginha aí, na realidade, se tratava de um macaco símio. Bom, várias pessoas deram seus pitacos sobre o tema, mas a verdade nunca veio à tona e a dúvida sempre pairou na mente de milhares de pessoas pelo mundo. Mas parece que, finalmente, o que há de mais concreto foi revelado depois de 30 anos. Será mesmo? A verdadeira história. O básico dessa história vocês já conhecem, né? 3 jovens viram algo estranho num terreno baldio no bairro Jardim Andere, em Varginha, Minas Gerais. Uma criatura agachada, de aparência incomum, em meio a um dia de chuva intensa. O famoso ET de Varginha e blá blá blá. Só que agora, 30 anos depois daquele dia, anda se dizendo por aí que toda a verdadeira história que amedrontou, deixou todo mundo curioso e intrigado por décadas, finalmente será revelada. Ou no caso, algumas coisas já começam a vir à tona. E tudo isso graças a um documentário que trouxe o caso de volta agora no início de 2026. Foi essa criatura, desenhada por meio de um retrato falado, que roubou todas as atenções do Brasil nos anos de 1990. Eles falam que parece um ET. Acho que é coisa satânica. Ah, esse aí tá parecendo mais que o capetinha. É o diabo! O documentário da TV Globo, coproduzido pela EPTV, O Mistério de Varginha, foi ao ar no dia 6 de janeiro deste ano e acabou revivendo todo o mistério aí em torno do caso aí desse ET mais famoso do Brasil, né? Talvez um dos mais famosos do mundo. A produção conta com 3 episódios trazendo fatos, documentos e relatos tanto sobre o caso quanto de pessoas que acompanharam as notícias na época. Reuniu esse grupo de pessoas para reviver o impacto que foi assistir às reportagens sobre o ET de Varginha naquela época. Vamos lá, gente? Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também. Qual o sentimento quando vocês revêem essas reportagens? Medo. Você grávida, ficava com medo? De acordo com algumas matérias, entre os assuntos abordados no documentário está uma investigação conduzida por militares. Trata-se de um inquérito policial militar com mais de 600 páginas disponíveis no Superior Tribunal Militar, que voltou a analisar oficialmente o caso do ET de Varginha. A gente tem, por exemplo, alguns militares que em 30 anos nunca falaram desse assunto. Segundo esse inquérito, não tinha ET nenhum por lá, muito menos qualquer alien teria sido capturado. O IPM foi instaurado em março de 97 para investigar os boatos de que o exército teria capturado e transportado um extraterrestre, mas nenhuma evidência de ação militar nesse sentido foi encontrada. Só que calma, ainda há quem acredite que o ET tenha dado um rolê por Varginha. Isso porque em depoimentos não oficiais de militares existem divergências, alguns afirmam que sim, que teriam visto o tal ET, mas aí entra outro ponto importante. As investigações também ouviram aí ufólogos que ajudaram a espalhar a história Brasil afora. E a conclusão foi a de que a narrativa que virou um mistério acabou sendo criada coletivamente, alimentada por boatos e pela mídia sem provas concretas. Mas então, qual seria a explicação para o que as meninas viram? Segundo as investigações, muito provavelmente se tratava de um homem conhecido na cidade que sofria de transtornos mentais. Sim, o ET seria um homem, né? Essa teoria já circulava por lá há anos,
anos, tá? Não é tão novidade assim. Pelo relatório, parece ser a explicação mais provável do que realmente elas teriam visto. Esse homem era frequentemente visto agachado de cócoras, exatamente da forma como as meninas descreveram o suposto ET na época. E tem mais, o relatório ainda inclui fotografias, tá? E aí algo talvez um pouco mais exclusivo, né, desse homem, o que reforça então ainda mais essa versão. Um ex-militar afirmou ainda que inventou relatos sobre o ET depois que um ufólogo teria oferecido para ele R$5.000. Segundo esse ex-integrante do Exército, 30 anos depois veio a revelação de que o depoimento dado nos anos 90 era mentira. Na época, ele contou a um ufólogo uma suposta atuação das Forças Armadas no transporte de uma criatura extraterrestre em Varginha, em Minas Gerais. Mas, de acordo com o próprio homem, que era soldado naquele período, o relato usado para sustentar a narrativa do caso foi totalmente inventado após essa oferta, então, de R$5.000. Porém, de acordo com um médico neurologista da época, ele afirma que um colega filmou uma cirurgia de um ser estranho dentro de um hospital. Segundo esse médico, o ser seria, sim, de outro planeta. Tá? Teria a cabeça em formato de gota, os olhos também, mas não era verde nem cinza. Diz ele que era até branquinho. Até. Entrei daí e encontrei esse colega. Esse colega, o nome dele era Marcos Vinícius. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, ó, chegou aqui um negócio diferente, você poderia dar uma olhadinha? Eu fui lá e ele pegou uma câmera grande, assim, tinha como se fosse um telefone aqui e uma tela. Me mostrou, tinha como se fosse uma criança, ele dando uns pontos ali, tudo. Eu falei assim, o que é isso aqui? Ele falou assim, tá aqui. Aí eu afastei um pouco e vi, o alien tava ali. Branquinho, não era verde, não era marrom, como o pessoal descreve. O que eu vi era branco, né? O crânio tinha forma de gota, uma gota, né? Branquinho, boca pequena, olho lilás, também em forma de gota, né? Era completamente diferente de um humano, né? Bom, se o que esse médico diz for verdade ou não, vai ficar a critério de cada um acreditar, né? Mas o que ele fala acaba corroborando para a teoria da fita, né? De que existe uma fita, porque então esse médico amigo dele, que ele fala que já morreu, inclusive, teria filmado. Será que foi ele? Esse médico aí que filmou, né, que teria gravado, registrado ali, então essa famosa fita que todo mundo fala, mas ninguém nunca conseguiu ter acesso, né? Fato é que em pleno 2026, esse caso inesquecível voltou aos holofotes por causa do documentário, que acabou organizando tudo e nos leva a entender que, no fim das contas, tudo não passou de um grande mal-entendido. E você, o que você acha disso tudo? Você acredita nessa nova revelação ou ainda acha que um ser de outro planeta realmente pode ter pousado em Varginha? O caso do extraterrestre que teria aparecido numa cidadezinha do interior de Minas continua famoso e provavelmente sempre será. Eu acredito que essa explicação oficial não vai apagar tudo que foi dito ao longo desses 30 anos. O ET de Varginha segue vivo no imaginário popular e tudo indica que vai continuar assim, até porque o próprio documentário termina meio que deixando o caso em aberto. O ET de Varginha é considerado um dos episódios mais emblemáticos da ufologia no Brasil e até no mundo. Tá? Eu acho que sempre vai surgir alguma teoria nova por aí, mas por enquanto resta aceitar que tudo não passou de um moço ali com alguns transtornos mentais, talvez, né, que andava de cócoras pela cidade. E aí? Será que foi isso mesmo? Muita coisa já pode ser esclarecida, mas o cerne da questão, o que as meninas realmente viram, até hoje nunca foi esclarecido a contento. Cada um diz uma coisa, diz que pode haver sido um macaco, outro diz que pode haver sido uma capivara, outro diz que demônio. Foi um ser humano, talvez alguém drogado. Então... 30 anos depois, continuamos, né, com a incógnita. Cientificamente não provaram nada, né? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa explicação. E comenta aqui também, claro, se você assistiu o documentário, o que você achou dele. Deixa aqui a sua sugestão para os próximos vídeos. Até mais. Tchau.